Boa noite a todos. É, é um prazer em conhecê-los. Eu sou o Wellington Martins Rocha. Vou estar ministrando a matéria de Química de Alimentos para vocês. Sou formado em Engenharia Química, também sou mestre em Engenharia Química pela Universidade de Uberaba. E, a princípio, eu gostaria de perguntar a vocês se vocês têm alguma dúvida a respeito da apostila, porque o que veremos hoje na aula é algo a mais, né? No caso, é para completar o que é visto nas apostilas, né? Então, gostaria de perguntar a vocês se tem alguma dúvida, a princípio, né? É claro que qualquer coisa, ao decorrer da aula, vocês podem estar tirando essas dúvidas comigo, ou ao final também, não tem problema. Estou aqui para isso, beleza? Bom, vou dando sequência aqui. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito da apostila ou também da aula, é só me interromper aqui e falar comigo, certinho? Então vamos lá. Bom, hoje eu dividi a aula nos seguintes tópicos, né? Falaremos um pouquinho sobre a introdução, o que é química de alimentos, né? Os tipos de alimentos que existem, né? As composições dos alimentos, né? E falaremos um pouquinho ainda para completar sobre proteínas e aminoácidos, beleza? Bom, o que é um alimento, né? Um alimento é, por definição, é toda substância utilizada pelos animais como fonte de matéria e energia para poderem realizar suas funções vitais, certo? Incluindo crescimento, movimento, reprodução e outras coisas que o alimento nos proporciona também. Né? Considerando essa definição, verifica-se que o alimento tem o poder de permitir o desenvolvimento e vida de um ser vivo também. Né? Bom, e quais os tipos de alimentos? Né? Nós temos os alimentos vegetais, beleza? E os alimentos que a gente considera como animal, que são carnes, né, no caso, né? Aí uma forte picanha, né? Quem não fica com a vontade de comer uma picanha essas horas, né? Bom, o alimento, então, de forma geral, pessoal, ele é composto de macronutrientes, representados pelas moléculas de água, carboidratos, proteínas e lipídios, e também micronutrientes, que são representados pelas vitaminas, minerais e outras substâncias como pigmentos, aromatizantes e demais compostos bioativos, certo? Bom, e para conhecer a composição de um alimento, é necessário inicialmente saber um pouco mais da química dos componentes que o mesmo contém. Assim, é preciso conhecer as frações dos alimentos que são representados por água, né, carboidratos, proteínas, lipídios, micronutrientes e compostos bioativos. Então, é, é claro, hoje eu vou falar mais resumidamente, né? Vou aprofundar um pouquinho melhor posteriormente. Na apostila também tem essa matéria mais completa, né? Mas o que seria a água? O que a gente fala dela na composição de alimentos, né? É uma substância química essencial para todos os seres vivos na Terra, né? Elas são compostas por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Ela é representada pela fórmula H2O. É um líquido também incolor, inodoro e insípido em sua forma pura também. A água ela é encontrada em diversos ambientes, como oceanos, rios, lagos, geleiras, e além de constituir uma parte significativa dos organismos vivos, incluindo plantas, animais e seres vivos também. Quais são as suas funções? Ela é um solvente universal, ela realiza transporte de nutrientes, regulação térmica e meio de reações químicas também. Carboidratos. Os carboidratos, também conhecidos como açúcares, glicídios ou hidratos de carbono, são uma classe de compostos orgânicos que desempenham papéis essenciais nos organismos vivos, essencialmente como fonte de energia. É, eles são compostos compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio com a fórmula geral CH2O, né?
e com N livre, né? Dependendo da variação de cada carboidrato que vai ser, né? Onde o N, no caso, é um número inteiro. Os carboidratos eles variam em tamanho e estrutura, desde pequenas moléculas simples até grandes moléculas complexas. São classificados em três grupos principais: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos também. Quais são suas funções? Tem um fortalecimento, fornecimento de energia para as células, armazenamento de energia para o seu uso futuro, contribuição para a estrutura de DNA e RNA, participação do reconhecimento e participação celular, desempenha papéis estruturais em tecidos vegetativos e animais também. Proteínas. As proteínas são macromoléculas essenciais encontradas em todas as células vivas. Elas desempenham uma variedade de funções vitais para o funcionamento adequado dos organismos. As proteínas são compostas por cadeias de aminoácidos que são unidades estruturais básicas. Funções são catalisadoras, transportadoras, suporte estrutural, mensageiros e funções imunológicas no organismo também. Lipídios. Os lipídios, pessoal, são uma classe diversificada de moléculas orgânicas que desempenham várias funções essenciais dos organismos vivos. Eles são caracterizados por uma insolubilidade em água, mas solubilidade em solventes orgânicos, como éter, cloroformo e benzina também. Os lipídios são compostos principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio, mas também podem conter outros elementos, como fósforo, nitrogênio e enxofre. Quais são as suas funções, né? Armazenamento de energia, componentes das membranas celulares, isolamento térmico e proteção, transporte de nutrientes e síntese de hormônio. Macronutrientes. Os macronutrientes são os nutrientes essenciais necessários em grandes quantidades para o crescimento, desenvolvimento, energia e manutenção do corpo humano. Eles são componentes fundamentais da dieta e fornecem as calorias necessárias para sustentar a função vitais dos organismos. Existem três tipos de macronutrientes, que são os carboidratos, proteínas e os lipídios. Micronutrientes. Os micronutrientes são nutrientes essenciais necessários em pequenas quantidades para o funcionamento adequado do organismo humano. Eles desempenham papéis vitais em uma variedade de processos fisiológicos, né, no caso, incluindo o metabolismo, o sistema imunológico, o crescimento e desenvolvimento, entre outros. Os micronutrientes não fornecem calorias, mas são indispensáveis para manter a saúde e prevenir deficiências nutricionais. Os exemplos deles são as vitaminas e minerais também. E quais são, assim, os nutrientes são comparados, que são considerados macronutrientes e micronutrientes? Nós temos, no caso, nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, cálcio e magnésio. Esses para macronutrientes. O que seria isso? São nutrientes que a gente precisa com mais concentrações. Micronutrientes são os que precisamos de menos, mas também são necessários, que é ferro, manganês, cloro, zinco, cobre, boro, molibdênio. Esse, é claro, essa composição se engloba muito também a plantas, viu, pessoal? Que a gente tem que fornecer, no caso, a plantas. No caso, em maior quantidade, os macronutrientes, e menor quantidade, os micronutrientes, beleza? Eu trouxe aqui para vocês, para apresentar um videozinho. Vou estar mostrando aqui para vocês, beleza? Só um minutinho. Pessoal, se em caso vocês não estiverem ouvindo o vídeo, por favor, me avisem aqui no chat, viu? Assista ao vídeo até o final e aprenda para que cada um serve. Todo alimento tem uma função em nosso organismo.
sendo fundamentais para um funcionamento regular e para manter a saúde em dia, que se dá através dos nutrientes. Os nutrientes têm suas subdivisões, são eles: macronutrientes e micronutrientes. Basicamente, os macronutrientes são os que necessitamos em maior quantidade e eles são divididos em carboidratos, lipídios, também conhecido como gorduras, e proteínas. Já os micronutrientes são os que necessitamos em menores quantidades. Podemos dividi-los em vitaminas e minerais. Iremos começar pelos carboidratos. Os carboidratos têm como principal função gerar energia para o nosso organismo. Essa energia nos possibilita realizar todas as atividades do dia a dia, como caminhar, correr, praticar exercícios físicos, varrer a casa, lavar a louça, inclusive para o funcionamento do cérebro. Isso mesmo, o cérebro de um adulto chega a consumir 20% de toda a energia que o organismo produz. Isso porque os neurônios do nosso cérebro dependem quase que exclusivamente de glicose, que é resultado da ingestão de carboidratos. Os lipídios. Os lipídios ou gorduras também estão associados ao fornecimento de energia, assim como os carboidratos. Porém, temos um diferencial. Nosso organismo consome primeiro a energia dos carboidratos para depois consumir a energia dos lipídios. Ou seja, os lipídios são fontes secundárias de energia. Alguns lipídios participam da estrutura da composição das membranas celulares, a famosa bicamada lipídica. Os lipídios são essenciais no transporte de algumas vitaminas solúveis em gordura. Falaremos já sobre elas. Os lipídios também atuam como isolante térmico. Um exemplo bem claro disto é o urso polar. Além de ser coberto por duas espessas camadas de pelos, possui uma camada de gordura sobre a pele, o que permite ao urso polar suportar as baixas temperaturas do Ártico. Para se ter uma ideia, a temperatura média de inverno é de menos 30 graus, bem menor que a temperatura ideal de um freezer de geladeira da sua casa, que chega a menos 6 graus, e até mesmo um freezer horizontal que pode chegar a menos 18 graus. Agora vamos falar das proteínas. Sua principal função está associada à estruturação muscular e também é essencial para pessoas que praticam atividades físicas, pois vai ajudar na construção dos músculos. A proteína também atua no transporte de substâncias, como por exemplo a hemoglobina, que carrega o oxigênio no organismo. Proteínas também atuam no sistema de defesa, neutralizando e combatendo vírus, bactérias e outros elementos estranhos. Vale lembrar que os anticorpos são compostos por proteínas. As vitaminas e minerais. A ingestão adequada de vitaminas como a vitamina A, vitaminas do complexo B, vitaminas C, D, E e K e minerais como cálcio, magnésio, ferro, fósforo, potássio, zinco trazem inúmeros benefícios ao nosso organismo. Podemos resumi-los em saúde da pele, dos ossos, do sistema imunológico, dentes, gengivas, olhos, doenças cardiovasculares, evita os radicais livres, entre outros. Se você quiser saber mais sobre as vitaminas, eu vou deixar o link aqui no card e na descrição do vídeo. Agora vamos ver alguns alimentos fontes de macro e micronutrientes. O carboidrato está presente na maior parte da sua alimentação, como arroz, macarrão, pão, aveia, batata, frutas. Encontramos gordura no abacate, no azeite, castanhas e sementes, linhaça, manteiga. Encontramos proteínas no frango, na carne vermelha, no salmão, ovos, soja. Boas fontes de vitaminas e minerais encontramos em frutas e vegetais, como banana, laranja, mamão, uva, brócolis, espinafre, beterraba, couve-flor. Aqui temos uma observação importante. Um macronutriente não é exclusivo de um alimento. O ovo, por exemplo, apesar de colocarmos como um alimento proteico, é rico também em lipídios, assim como também em vitaminas e minerais, e isto ocorre com vários outros alimentos.
Para ter acesso a todas as imagens dos nossos vídeos, basta acessar o nosso site www. Bom, pessoal, dando sequência, espero que possa ter rodado um pouco também para vocês fixarem mais o que eu estava falando aqui anteriormente, o que vocês viram também na apostila, certo? Mas vamos lá. Compostos bioativos. Os compostos bioativos são substâncias químicas encontradas em alimentos de origem vegetal e animal que têm efeitos benéficos à saúde, além de suas funções nutricionais básicas. Eles eles podem ser encontrados em uma variedade de alimentos, como frutas, vegetais, grãos integrais, legumes, nozes, sementes, ervas, especiarias, chás, peixes e carnes magras. Quais são suas funções? Eles são antioxidantes, anti-inflamatórios, antimicrobianos, antitumorais, neuroprotetores, ajuda a prevenir ou reduzir o risco de várias doenças crônicas também. Vitaminas. As vitaminas são compostos orgânicos essenciais para o funcionamento adequado do organismo humano. Elas desempenham papéis vitais em variedade de processos fisiológicos, incluindo o metabolismo, a função imunológica, o crescimento e desenvolvimento, entre outros. As vitaminas não são produzidas pelo corpo em quantidades suficientes, portanto, devem ser obtidas através da dieta ou, em algum caso, de suplementos. Então, visto meio que o resumo de tudo, né? Vamos começar a falar um pouquinho sobre proteínas, né? Então, o que seria proteínas? Quimicamente, proteínas são polímeros de alto peso molecular cujas unidades básicas são os aminoácidos. Ou seja, proteínas são aminoácidos juntos, né? Quando você separa as proteínas, elas se tornam aminoácidos, beleza? E quais as proteínas que existem? As mais comuns, podemos dizer, né? Nós temos as albuminas, né, que possuem alta solubilidade em água, vem da clara de ovo, leite e ervilha. Globulinas, que praticamente insolúveis em águas, vem do músculo e ervilha também. Glutelinas, encontradas somente em vegetais, proteínas neutras, porém solúveis apenas em solução ácida e base. Ela vem do trigo, do arroz. Prolaminas são encontradas em vegetais, solúveis apenas em álcool 50 a 80%. Vem do trigo, milho e cevada. Protaminas possuem baixo peso molecular, composta de 80% de arginina, fortemente alcalinas, solúveis em água e amônia, em ácido forma sais, né? Vem de esperma de peixes, como salmão, sardinha e arenque. Bom, essa aqui eu nunca vi, né? Nunca comi esperma de peixe, então, dando sequência. Estonas. Tem caráter alcalino, porém menos que as protaminas, contém cerca de 10 a 30% de arginina, são solúveis em água e soluções de ácido e base. A gente encontra elas em glândulas de vitela, desculpe. Escleroproteínas possuem um alto grau de solubilidade, porém podem ser solubilizadas em ácido acético ou ácido cítrico. É encontrado muito em pé de boi, ou seja, comer aquele caldo de mocotó, você vai encontrar esse tipo de proteína. Qual que seria a estrutura básica das proteínas? Essa aqui que eu apresento para vocês. Ó. A forma geral dela é assim, vai modificar um pouco a cadeia conforme for mudando a proteína. No caso, um exemplo que eu trago para vocês é a caseína, que a gente pode ver essa cadeia aqui, que é a base, no entanto, ela vai modificando algumas partes, que todos vão ter essa variação, no entanto, a base é essa, que é a fórmula geral.
Proteínas. Só um minutinho. Qual que é a composição de proteínas? Todas as proteínas são constituídas de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio e enxofre, que é essa forma geral que eu mostro para vocês aqui. Beleza? E todas possuem composição semelhante, sendo elas, por exemplo, 50 a 55% de carbono, 6 a 8% de hidrogênio, 20 a 24% de oxigênio, 15 a 18% de nitrogênio, 0,2 a 0,3% de enxofre. No geral, as proteínas são componentes essenciais a todas as células vivas e estão relacionadas a todas as funções fisiológicas, sendo essas apresentadas abaixo, que é a regeneração dos tecidos, são catalisadoras, reações imunológicas, constituição de elemento estrutural no organismo animal também. Já os aminoácidos, vamos falar um pouquinho, como eu falei para vocês, os aminoácidos são uma cadeia de proteínas separados, que formam os aminoácidos. Então, como foi dito, né, os aminoácidos são blocos de construção fundamentais das proteínas, né, juntando aminoácidos você forma uma proteína. São moléculas orgânicas compostas por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, e em alguns casos, enxofre também. Existem cerca de 20 aminoácidos comumente encontrados em proteínas naturais, cada um com uma estrutura química única e propriedades específicas, certo? Eles são ligados em cadeias para formar diferentes tipos de proteínas, que desempenham papéis essenciais em várias funções biológicas, incluindo estrutura celular, transporte de nutrientes, comunicação celular e muito mais. Os aminoácidos também desempenham um papel crucial na regulação de processos fisiológicos e no funcionamento adequado do corpo humano. Além disso, eles são importantes na síntese de neurotransmissores, enzimas e hormônios também, certo? Qual que são a estrutura de aminoácido? A fórmula geral dela é essa aqui que eu mostro para vocês. Vocês veem que a única coisa que vai modificar quando vai se tornar um aminoácido mesmo é o radical livre dela, que é esse R aqui. E aqui que vocês veem a glicina, que ela tem entra um hidrogênio aqui para completar a sua fórmula, e assim forma a molécula da glicina, beleza? Mas no geral a fórmula é assim, só vai mudar o radical. Bom, vamos classificar então os aminoácidos, certo? Primeiro, aminoácidos no quais o R é não polar ou hidrofóbico. Pertence a esse grupo aminoácidos alifáticos e aromáticos, todos com caráter hidrofóbico. O 2, aminoácidos no quais o R é polar, mas sem cargas. Nessa classe de aminoácidos, os resíduos ligados ao carbono adjacente a carbonídeo têm grupos polares, portanto, com capacidade de formar ligações de hidrogênio. O terceiro, aminoácidos nos quais o R é carregado positivamente. São aminoácidos denominados básicos por conter cargas positivas causadas por um segundo grupo amínico. O quarto, no caso, é aminoácidos nos quais o R é carregado negativamente. São também denominados de básicos, no entanto, por conter cargas negativas causadas por um segundo grupo carboxílico, certo? E qual é a classificação deles? Nós temos 4 classes, pessoais. A primeira classe, nós temos a alamina, fenilalanina, glicina, isoleucina, leucina, metionina, prolina, triptofana e valina. A classe 2 já temos asparagina, cisteína, glutamina, hidroxiprolina, serina, tirosina, treonina. Classe 3, arginina, hidroxilisina, histidina e lisina. Classe 4, ácido aspartico e ácido glutâmico. Relação dos aminoácidos nos processos de conservação e decomposição dos alimentos. 1. Degradação proteica. Durante a degradação, as proteínas dos alimentos podem ser degradadas em seus aminoácidos constituintes por enzimas. No caso, presentes no propósito alimento
ou por micro-organismos, resultando em alterações de sabor, textura e aroma. Um grande exemplo é a lisina, por exemplo. O 2, formação de compostos voláteis também. Durante a decomposição, certos aminoácidos podem reagir com açúcares e outros compostos para a formação de compostos voláteis responsáveis por odores indesejáveis. Um grande exemplo é a tirosina, que pode ser convertida em compostos fenóis também. Actina, miosina e colágeno. Leite, nós temos a caseína. O ovo, nós temos a ovalbumina, conalbumina, avidina, lipovitelina, fosfovitina e no trigo, prolaminas e glutelinas. Isso assim, é um exemplo de alguns, né? Existem vários outros também. Bom, qual que é o exemplo que eu trago aqui para vocês de laboratório, né? Um modo da gente aferir questão de aminoácidos, questão também de proteínas, é o método de laboratório que é utilizado por por titulação, né? Que a gente coloca um indicador e nessa solução a gente descobre pela quantidade gasta do indicador aqui do solvente que vai fazer a viragem de cor, você vai pingando esse solvente dentro da sua solução, e quando ele virar a cor, é quando a gente teve a reação que mostra o tanto de aminoácidos ou proteínas que a gente tem naquela solução, beleza? E dessa forma que é feita essa análise. Agora eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, explicando um pouco melhor também, beleza? Um minuto. Só um minutinho. Bom, se vocês não estiverem escutando, me avisem aqui no chat, fazendo favor. Tudo certinho? Esta aula é sobre proteínas, um composto que depois da água é o mais abundante nos seres vivos. E as proteínas são compostos orgânicos, assim como os carboidratos, os lipídios, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Se eles são orgânicos, significa que tem carbono. Sim, gente, os átomos que formam as proteínas são basicamente carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e pode ter também o enxofre. E qual é a função? As proteínas têm diversas funções para os seres vivos, mas vou te falar as principais funções das proteínas no nosso organismo. Vamos lá, as proteínas elas terão função estrutural. Elas estão presentes na tua unha, na tua pele, no teu cabelo, no citoesqueleto da tua célula, lá nas miofibrilas, nas proteínas, na actina e miosina que formam o músculo, né, que gera contração muscular. As proteínas também, além de função estrutural, podem ter função energética, muito embora nós extraímos primeiro a energia dos carboidratos. Acabou o carboidrato, os açúcares, tiramos a energia dos lipídios, a nossa reserva energética. Agora sim, não tem carboidrato, não tem lipídio, aí a gente tira a energia das proteínas, se for necessário. Além disso, as proteínas também têm a função de defesa. Sim, gente, os anticorpos
que as nossas células de defesa produzem, esses anticorpos são proteínas que vão neutralizar os agentes infecciosos, os antígenos que estão invadindo o nosso corpo. Outra função importantíssima das proteínas é a função enzimática. As enzimas do nosso corpo, que aceleram as reações, as diversas reações que ocorrem no nosso organismo, essas enzimas são também proteínas. E elas também podem ser hormônios, então elas têm também a função hormonal. Insulina e glucagon, que são aqueles hormônios que regulam os níveis de açúcar no sangue, são também proteínas. Sobre a insulina tem uma curiosidade bem interessante. Repara só, você sabe que uma pessoa que tem diabetes tipo 1 é um insulino dependente, porque ele tem que injetar insulina no seu sangue para que regule, para que diminua os níveis de açúcar soltos no sangue dessa pessoa. Ok, aí tu te pergunta assim, mas por que o diabético tipo 1 tem que injetar? Por que ele não engole a insulina? Porque se ele engolir a insulina, ela vai ser digerida, ela vai ser quebrada. Lembre-se, a insulina é uma proteína. Quando ela passa pelo nosso estômago, ela sofre a ação de uma enzima, que também é uma proteína, e é quebrada a insulina em diversas partes menores, chamadas de aminoácidos. Então, nós podemos dizer que a proteína é um polímero. É uma molécula muito grande, formada por moléculas menores que se repetem. Essas moléculas menores são chamadas de monômeros. E no caso das proteínas, os monômeros são os aminoácidos. Cada uma das centenas de milhares de proteínas que existem, então, são formadas por aminoácidos. Agora, repare, existem apenas 20 tipos de aminoácidos diferentes que formam as proteínas. Esses aminoácidos se combinam de forma diferente, em ordem diferente, em quantidades diferentes, para formar essas diferentes proteínas. Mas então vamos entender como é um aminoácido. Olha só essa imagem. Um aminoácido tem basicamente um carbono central, fazendo 4 ligações simples. Essas ligações serão com um hidrogênio, olha só, um grupamento amina, que chama grupo amina, e um grupamento ácido carboxílico. Repara que o grupo amina, juntamente com o grupo ácido carboxílico, forma um nome, gera o nome do aminoácido. Amino, do grupo amina, ácido, do grupo ácido carboxílico. Aminoácido. Agora, o que vai diferir um aminoácido do outro é o tipo de radical que está ligado a esse carbono. Esse aminoácido pode ser lisina, prolina, alanina, eles são tudo igual, exceto pelo radical. É importante falar que os aminoácidos, eles podem ser essenciais ou naturais. Aminoácidos essenciais são aqueles que o nosso corpo não produz. Então é essencial a gente ingeri-los a partir de alimentos. Já os aminoácidos naturais são aqueles que o nosso corpo produz. Ou seja, desses 20 aminoácidos, alguns deles a gente tem que ingerir por fontes de alimento. Os outros a gente produz. Agora, existem os aminoácidos que são chamados semi-essenciais, que são aqueles que o nosso corpo produz, só que em quantidades insuficientes. Portanto, devemos complementar eles pela alimentação. Agora que a gente já sabe que um aminoácido, que a união de diversos aminoácidos formam uma proteína, a gente tem que estudar como se dá a ligação entre esses dois aminoácidos. E repara, é uma ligação famosíssima, chamada de ligação peptídica. Ou seja, a ligação entre dois aminoácidos é uma ligação peptídica. E quando eles se ligam, uma molécula de água é liberada. Entenda olhando essa imagem. Te liga que um grupamento carboxila, um grupo ácido carboxílico, se liga a um grupo amina de outro aminoácido. Agora, o grupo ácido carboxílico vai perder um OH e o grupo amino vai perder um hidrogênio. Ou seja, é um H2O, água. Essa síntese, essa ligação é chamada de síntese por desidratação. Síntese porque é a formação de uma ligação e desidratação porque sai uma molécula de água. E o processo inverso pode ocorrer. Quando ocorre a quebra de uma dessas ligações, tem que ser obrigatoriamente na presença de água, porque a água vai ter que recompor esse OH de um dos aminoácidos e o hidrogênio de outro aminoácido. Portanto, é chamado de uma quebra por hidrólise. Agora, uma classificação que as proteínas podem receber é quando a sua estrutura
Logo, quando elas são formadas nos ribossomos das nossas células, elas vão adquirir uma forma linear, simplesmente uma fila de aminoácidos, ou seja, uma linha reta. Essa forma é chamada de estrutura primária das proteínas. Logo em seguida, por atração química, ela se enrola nela mesma. E aí ela pode adquirir dois formatos, ou alfa-hélice ou beta-preguiada. Essa alfa-hélice ou beta-preguiada é chamada de estrutura secundária das proteínas. Só que não para aí. Ela continua com as suas atrações e ela se enreda nela mesma, chegando à estrutura chamada de estrutura terciária, que é quando ela está totalmente enredada nela mesma. Algumas proteínas já estão atuando na forma terciária, só que elas podem ainda adquirir a forma quaternária, que é quando várias terciárias se ligam. É o caso da hemoglobina, é uma proteína quaternária. CLP, módulo de expansão, inversor de frequência, relé de segurança, relé de monitoramento, disjuntor motor são apenas alguns dos componentes. Um exemplo bastante didático que tem nos livros que a gente lê aí de ensino médio e tal, é quando eles pegam um fio de telefone para exemplificar isso. Ó, primária, uma linha de filinhas de aminoácidos. Secundária, se enrola. Repara que é no formato alfa-hélice aqui. Terciária, ela se enreda. Ó. E quaternária é quando várias terciárias se unem. Gente, o que vai determinar a forma dessas proteínas é a informação genética que elas recebem. Ou seja, a ordem dos aminoácidos formados em uma proteína depende de qual gene está mandando essa informação para ele. Agora te liga, a forma da proteína está intimamente ligada à sua função. Portanto, a gente chega numa conclusão de que se a proteína modificar a sua forma, a sua estrutura, ela também vai modificar a sua função. E existem duas formas para as proteínas modificar a sua função. Uma delas é a mutação e a outra é a famosíssima desnaturação proteica. A mutação, um exemplo básico de mutação, é a anemia falciforme, que simplesmente troca-se um aminoácido lá na hora de formar essa proteína. Ao invés de ter um glutamato, vem um outro aminoácido chamado de valina. Consequentemente, a hemoglobina, que é formada a partir desse gene, ela adquire uma outra forma, causando anemia falciforme. E aí que tá, o nome é falciforme porque as hemácias ficam com formato de foice. E a outra maneira de uma proteína modificar sua forma é pela desnaturação proteica, que pode se dar pelo pH ou pela temperatura. Olha essa imagem. Então veja, a proteína está aí bonitinha na sua formação. Se ela se expõe a uma temperatura que ela não está adaptada, que ela não tem como trabalhar, essas ligações entre esses aminoácidos, né, dessa proteína, perde força e ela modifica a sua forma. Quando modifica essa forma, a gente chama de desnaturação proteica. Repara que a desnaturação pode ser reversível por uma renaturação, mas não são todas as proteínas que desnaturam que podem voltar ao seu estado de atividade normal. Um exemplo é a albumina. Quando você vai fritar o teu ovinho lá, pô, tu sabe que a clara do ovo é rica em proteína. A proteína da clara do ovo é a albumina. Quando você está fritando o ovo, a clara fica imediatamente branca. O que aconteceu aí? Desnaturação dessa proteína. Neste caso, é um processo irreversível. O pH também pode gerar desnaturação. Se você sabe que o pH vai de 0 a 14. Quanto mais próximo a 0, mais ácido. Quanto mais próximo a 14, mais básico. Uma proteína que atua aí no pH 7, se tu colocar ela no pH 13, ela vai desnaturar também. E é claro que a gente não pode dar uma aula de proteínas sem falar de uma das principais, que são as enzimas. Lembra que eu disse no início da aula? A enzima é uma proteína. E repara só, qual é o papel de uma enzima no nosso corpo? É muito importante, porque ela diminui a energia de ativação das reações e possibilita que essas reações ocorram numa velocidade muito mais rápida. É o velho exemplo do tiozão carregando uma pedra em cima da montanha. Sem enzima, ele vai ter muito mais trabalho, ele vai ter que empurrar essa pedra lá por cima, enquanto que com
as enzimas atuam no nosso corpo? Pessoal, existem vários tipos de enzimas, muitos tipos de enzimas, e elas são extremamente específicas ao substrato, a qual reação ela vai fazer. Por isso que a gente fala que as enzimas fazem uma ligação com o seu substrato como se fosse chave fechadura. Porque elas terão um encaixe perfeito. O substrato se liga na enzima, ocorre a reação e gera o produto. É muito importante você saber que depois da reação que a enzima gera, ela continua intacta, pronta para atuar novamente na mesma reação com um outro substrato. Existem dois fatores que podem influenciar diretamente a atividade enzimática no nosso corpo. São eles, novamente, o pH e a temperatura. Lembra, a enzima vai ter uma temperatura ótima de atividade. Essa temperatura, por exemplo, no nosso corpo, as enzimas que estão atuando no nosso corpo vão ter uma temperatura média de funcionamento lá pelos 36,5. Se sobe a temperatura, chega a 39, a atividade enzimática diminui um pouco. A mesma coisa acontece se a nossa temperatura diminui. Repara no exemplo desta enzima, dessa proteína. Aqui ela tem atividade ótima nos 30 graus. Se a temperatura aumenta, a sua atividade enzimática naquela determinada reação diminui. O mesmo ocorre caso a temperatura diminua dos 30 graus. E como é que o pH interfere nisso? Olha, depende de onde está. Se for uma enzima que está no teu estômago, chamada de pepsina, ela vai ter um pH ótimo próximo a 2. Ou seja, ela atua num pH muito baixo, ou seja, num ambiente muito ácido. Se o pH do teu estômago vai lá para 4, 5, a atividade da pepsina diminui. Ela não vai ser tão eficiente. Então, repara que a temperatura e o pH estão intimamente ligados à atividade enzimática. Só para fechar, os livros didáticos poderão te trazer uma outra classificação para as proteínas, que serão as proteínas simples, quando é só proteína, ou proteínas conjugadas, quando elas estão associadas a outros elementos. Por exemplo, as glicoproteínas, que são proteínas associadas à glicose, ou as lipoproteínas, que são proteínas associadas a lipídios. E assim chegamos ao final de mais uma videoaula. Não se esquece de me procurar lá no Facebook, o mesmo nome, Biologia com Samuel Cunha. Dá o teu like, o teu joinha, né? Dá Bom, pessoal, gostaria de perguntar se alguém tem alguma dúvida da aula de hoje, ou se não da apostila. Além do mais, era isso que eu tinha para mostrar, para acrescentar para vocês hoje. E fica aqui à disposição, certo?